Bom dia, Elisandra Riguer por aqui. Hoje é o terceiro dia da nossa série quando nós falamos de aliança com Deus. Ontem nós falamos sobre ouvir e discernir a voz de Deus. No primeiro dia nós falamos sobre a necessidade de firmarmos, de declararmos uma aliança com Deus, chamar Ele para morar na nossa casa, para entrar no nosso coração, para pegar a chave e jogar fora. E às vezes nós paramos, nós olhamos para tudo que estamos vivendo, pensamos, eu já chamei Jesus para minha casa, mas parece que nada muda. Eu me esforço, eu tenho pedido, eu tenho tentado, mas parece que nada mudou. Hoje nós vamos falar sobre permanecer, mesmo quando nada parece mudar. Sim, muitas vezes nós precisamos ter a decisão de permanecer. Porque quando nós falamos de fé, queridos, nós não falamos de sentimentos. Fé é convicção, fé é decisão, fé é intencional. A Bíblia, ela nos mostra que a fé é a certeza do que nós vemos, nós não vemos. Lá em Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Muitas vezes nós vivemos uma realidade e a Bíblia, se nós usarmos aquele tempo que nós falamos ontem para parar e ouvir a voz de Deus e orar e ler a palavra, muitas vezes nós vamos ter uma certeza que a nossa realidade não é a verdade que Deus tem para nós. Então, se a tua realidade hoje não for a verdade que Deus escreveu sobre você, eu quero te fazer um convite. Creia, tenha fé. A fé é a certeza do que nós não vemos. E muitas casas, muitos casais convidam Jesus e esperam mudanças instantâneas, e quando isso não acontece, desanimam. Hoje o meu convite a você é para permanecer. É decidir permanecer mesmo quando as circunstâncias da sua vida são contrárias àquilo que você leu na palavra. Quando nós vemos Hebreus 11 mostrando homens e mulheres que viveram pela fé, porque ali é o início do livro dos heróis da fé, nós precisamos pegar essa verdade no nosso coração, de que Deus é maior do que a realidade do que nós estamos vivendo. Lá em Salmos, do capítulo 1, dos versículos 1 a 3, diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Uau! Todos querem a promessa. Todos querem que suas folhas não murchem, todos querem dar frutos no tempo certo, e nós também queremos viver que tudo que nós façamos dê certo. Porém, ele diz aqui, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, os que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Ou seja, para alcançar as promessas do Senhor, nós precisamos permanecer e levar em conta que nós precisamos tomar alguns passos para mudar a nossa vida. Satanás, ele usa distrações nas nossas vidas. Assim como ele tentou Jesus oferecendo atalhos, ele tenta os casais com cansaço, com a rede social, televisão, ofertas que ele tem de prazer imediato, comparação. Mas isso não vem de Deus, queridos, isso vem de Satanás. E ele não é muito especialista em inovar, uma vez que ele já fez isso com Jesus, quando Jesus estava de jejum no deserto.
Quando nós escolhemos viver por fé, queridos, temos que escolher todos os dias ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. Quando nós vamos ali em Mateus 4 e lemos a tentação que Jesus sofreu, nós podemos olhar para ele, saber que ele foi homem verdadeiramente nessa terra e que ele também sofreu, e nós, da mesma forma que Jesus, passamos por essas situações muitas vezes. Eu quero te convidar hoje a permanecer. Eu quero convidar você hoje a escolher viver pela verdade que Deus tem para você, sobre o que Ele escreveu, mesmo que a sua realidade ainda não tenha mudado. Eu quero te dizer algo, a semente foi plantada, sim, a semente foi plantada e cabe a você fazer o que a Bíblia diz, crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que você tem ouvido? Aonde estão os seus ouvidos? Nós precisamos decidir. E hoje eu quero deixar um desafio também para você. Leia Mateus 4, do 1 ao 11. Destaque no seu caderno ou no seu celular quais são as promessas que você precisa lembrar quando a tua realidade, a tua circunstância tenta te enganar. O que você precisa falar para Satanás e muitas vezes para você mesmo. O que você precisa dizer? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que nos ensine a viver por fé e não por vista, não por aquilo que estamos vendo, Senhor. Que mesmo quando os nossos olhos naturais não enxerguem saída, o nosso coração permaneça firmado na Tua Palavra. Senhor, nos dá intencionalidade no nosso coração, nos faz fortes. Nós queremos agora repreender toda distração que Satanás tenta lançar para nos afastar da Tua presença. Está repreendido em nome de Jesus. Que a nossa casa seja sustentada pela verdade do céu e não pelas mentiras deste mundo. Senhor, fecha os nossos olhos e os nossos ouvidos para as mentiras deste mundo, para que nós possamos viver a Tua verdade. Eu te peço, Senhor, e eu te entrego, em nome de Jesus. Amém e amém.